Olá, galerinha! Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu venho aqui trazer um pouquinho deste vídeo de jogo. É bom para criança, tá bom? E meu filho que joga. É muito legal, gente. Dê uma olhadinha aí neste vídeo com bastante atenção e com muito carinho. Eu gostaria que vocês dessem um like, ajudassem e compartilhassem, comentassem também, né? Afinal, não custa nada fazer isso. E eu gostaria que vocês assistissem até o final. Beijos, fica com Deus.